Pra ser comparado com o do Harvey Weinstein? Harvey Epstein? Einstein. E o que acontece? Dá para ser comparado, o Harvey Porque Weinstein... lá também muita gente demorou muito pra... Ele era um magnata, né? Ele trabalhou anos na Miramax. Aí ele monta a empresa dele, que é a Weinstein Company, e simplesmente ninguém chegava no Oscar sem beijar a mão do Harvey Weinstein. Ninguém chegava no Globo de Ouro, ou enfim, no Emmy, sem beijar a mão desse homem. Só que esse homem é o quê? Um predador sexual. Era o dono do sofá, né? E aí, mas isso também acontece aqui, tá? Sim. Os crimes de Harvey Weinstein acontecem no Brasil. É que a cultura... Eu trabalhei anos na TV Globo também. Eu vou contar uma frase. Quando eu cheguei na TV Globo muito nova. E a primeira coisa que eu escuto de uma atriz já, de longa data lá. Todo mundo, né? Imagina, eu trabalhei na época da TV Globo que era assim, nada era mais Globo, importante. né? Era ela mandava. A gente não tinha internet, não tinha nada disso. A gente não tinha nem telefone, era de... na Globo, Lembra que você tinha que... Era de gancho, gente. O telefone era assim. Ela me disse o seguinte, ela falou, pô, eu gosto muito de você. Te dar uma dica aqui. Isso vindo de uma mulher, tá? Eu não vou falar a palavra porque ela é muito feia. Tá. Mas eu vou só comer. Ela falou assim pra mim, BU, vocês continuam? Tá. Tem poder. Eu falei, nossa, então esse poder eu não vou usar. Você imagina, eu tinha 20 anos. E você escuta isso. E isso, quando a gente fala, é verdade. A quantidade, eu presenciei aqui, lá nos Estados Unidos, menos esses contratos, sim. E muitas coisas eu não posso nem falar, né? Porque eu também assinei NDAs que eu não posso falar um monte de coisa. E lá é assim, é cláusula eterna praticamente, né? Uma lei completamente diferente da nossa. Você não abre a boca, você não fale nada, você não pode dizer o que você viu aqui. Eu não vi nada, eu não vi crimes, tá? Deixar isso claro. Mas eu não posso contar coisas que eu tenha presenciado numa determinada reunião. Por que vai para esse caminho e não vai pelo outro? Mas aqui, quando eu trabalhei na época na TV Globo, eu vi coisas que até Deus duvida. Entende? Lógico que a gente não tem o fixer. Mas tudo era permitido. Era muito comum. Você vai conseguir um papel aqui de atriz dependendo do que você fosse fazer ali, que você topasse fazer. Isso, graças a Deus, vem mudando. Mas a gente tinha uma indústria que era toda movida. A indústria do entretenimento, ela é uma indústria podre, gente. E cala, tinha o famoso escândalo judicial. Quartinho do cu e do pó, né? Exatamente. Era o teste do sofá. Mas todo grande escândalo judicial, ele traz um conflito invisível que é claro. É o abuso de poder versus a fragilidade do sistema. Exatamente. Esse é um caso. Pensa, são 20 anos aí de história que a gente está trazendo neste caso só. Olha o quanto essa pessoa se achava superior ao sistema de justiça norte-americano. Imagina a qualidade do fixers desse cara que conseguiu todo esse tempo. E aí... É a coisa que eu mais imagina quero saber. Ele valeu o bilhete de loteria, aí, cara. Quanta gente não tá dormindo hoje? Não consegue botar a cabeça no travesseiro hoje? Sim. Porque quem ajudava, ou seja, quem eram os partícipes ali, os coautores junto com o Puff Daddy, para ter todos esses fatos, para conseguir fazer a exploração sexual, o trabalho forçado, o tráfico de pessoas. Grandes nomes. E também os fixers, que são quem vai lá e limpa isso depois. Que podem responder por crimes severíssimos, gravíssimos. Que a gente aqui, qual é o nosso tipo penal? Que é a pessoa que está simplesmente desaparecendo com todas as provas. Sim, e você tratando de uma organização criminosa, ali você tem uma obstrução à justiça clara. Absurda. Fraude processual. Então são diversos os tipos penais. Só que ali, e tem uma coisa que está tirando mais o sono das pessoas. Eles sabem que tem, mas não sabem quem são os colaboradores da promotoria. Ou seja, tá matando eles. Tem algumas pessoas que estão colaborando com informações que poderiam ser acusadas junto e estão fazendo delações ali em troca de não serem acusadas. Com a grande questão, ninguém sabe quem são essas pessoas. E ninguém sabe ao certo quem são as 50 vítimas que já falaram com a promotoria. Mas você pode ter certeza que a máquina do Didi desses fixers, eles estão trabalhando pra descobrir, né? Ah, sim, claro. Porque daí ele chega no cara e fala, olha, eu tenho todo esse até pra matar essas pessoas, exatamente, viu? pra tirar a vida dos caras também. Porque o que acontece? Quando a gente para pensar, ele contratou um dos maiores advogados americanos, que é preparadíssimo para trabalhar com esses tribunais federais, porque a gente não está falando de um tribunal estadual, é um tribunal do júri federal. Esse cara, ele defendeu aquele Keith Raniere. Sabe quem é o Keith Raniere? É o famoso coach
Olha aí, gente, olha o coach aí. Vê se acha a foto dele. É muito bom. Esse cara pegou 120 anos. 120 anos. E o que que acontece? Qual era o crime desse cara? E ele envolve também a indústria, ele leva a gente da indústria das celebridades americanas, porque o que que ele te enganava, dizendo também que ele ia, né, tipo, trazer todas as soluções para sua vida, que a sua vida ia melhorar, que ele tinha todas as respostas. E ele foi enganando muita gente durante muito tempo. Porque, no fundo, sabe o que ele queria? Ele queria poder transar com aquelas mulheres. Ele é um predador sexual. Lá na frente, ele vai começar a colocar o plano dele em ação. O que que ele faz? Ele vai começar a marcar essas mulheres com ferro quente. Nossa. Assim, é uma coisa horrível. Então, e ele dizia... Olha como ele enganava as pessoas. Gente, eu comecei a ficar com raiva de coach, né? Aí, ele dizia o seguinte... esse símbolo que eu tô marcando, ele marcava a virilha dessas mulheres, são os 5 elementos. Terra, água, fogo. Mentira! Era o K... e o R, que ele fez um logo que parecia as montanhas. E qual era o grande plano dele? Era a pirâmide do sexo. Ele pegava essas 9 mulheres, eram 10 mulheres, daí essas 10 elas tinham que arrumar outras 9, ou era o inverso, eram 9, pegava 10. Aí, né? Esse daí, esse doido aí. E aí o que acontece? Tem uma atriz famosa, coloca ela aí, coitadinha, ela ficou completamente louca. Ele não fez a transação penal. Todos os outros, todos fizeram transação penal. Inclusive a atriz. Acordo. Ele queria que elas fossem buscar mulheres para ele. Então ele transformava a vítima em agressora. Olha a perversidade desse homem. E ele dizia, não, mas eu estou fazendo isso para o bem da humanidade. Bem da humanidade, desculpa. Ele estava fazendo aquilo para, entendeu, alimentar o desejo dele próprio, perverso dele, porque ele sexual, é um predador sexual. Este advogado de defesa, que é muito bom. É o Alexander Shapiro, né? Não, é o outro. Eu tenho o nome dele, eu vou trazer. Fez o caso dele. Tem um outro caso, que é dos remédios também da indústria lá nos Estados Unidos, que é um remédio que é para o tratamento, né, do HIV, que custava $17,50, uma coisa assim, que a empresa vai pegar esse remédio, quando tem o boom, vai vender a $750 cada cápsula. Quem vai defender é esse mesmo advogado, vou trazer o nome dele aqui já, e esse cara também é condenado, aí é um crime, enfim, que não pegou 120 anos, pegou aí um bom tempo, mas ele tem muita experiência, e o que ele vai fazer? Ele quer derrubar os argumentos. Porque se ele conseguir derrubar o argumento de que aquelas pessoas estavam lá de forma consensual e não obrigadas, ele ganha. Então, o que do outro lado tem que ter? A promotoria tem que estar muito bem municiada para ir adiante. Eu acredito que eles estejam, porque eles estavam nisso há muito tempo, gente. Isso não começou de ontem, então eles têm material suficiente para entrar ali e brigar. É lógico que eles vão chamar, os advogados vão falar, olha, vamos aqui entrar num acordo e eu não peço talvez a prisão perpétua, eu vou pedir algo menor, mas vamos entrar numa transação penal. O que o Puff Daddy do outro lado tem? E quando a gente para pensar, ele tem muito dinheiro. A gente está falando de um cara que já chegou a valer quase $1 bilhão. Ele tem poder financeiro, por isso que a juíza também não concede, né, fiança para ele, porque ele foi lá... trocou o juiz, né? Acabou de trocar o juiz semana passada nesse caso, porque o juiz que estava no caso, ele entendia que se ele não tivesse agenda, que tinha sido um juiz que tinha sido nomeado ainda ele tinha sido nomeado pelo Obama, lá em 2011. Que se ele não tivesse agenda disponível para fazer o júri, ele ia pedir para outro juiz assumir. E aí assume agora um juiz que foi nomeado pelo Biden. E uma informação nova, saiu agora. Eles querem o julgamento, a defesa quer o julgamento, o júri, que seja realizado entre abril e maio de 2025. Então a defesa já entrou com uma moção agora, com um pedido para que o julgamento seja realizado entre abril e maio de 2025, para já começar a ter logo o processo. Ou seja, eles querem acelerar, porque todo mundo esperava que ia demorar pelo menos um ano para começar a ter o júri, e a defesa está acelerando
o pedido para que tenha o julgamento quanto antes. Isso é estratégia de defesa, clara. Para que você limite a acusação, limite o quanto serão investigados os fatos. Mais coleta de prova, mais produção de materialidade. E eles ofereceram 50 milhões de dólares pela fiança dele, o que foi prontamente negado. O que eu consegui algumas informações ali de fontes privilegiadas ali até da autoridade policial local, é que algumas testemunhas estão no Com medo até... no programa de proteção à testemunha. Essas testemunhas, elas estão em outros locais, elas foram afastadas exatamente para que ninguém tenha acesso a elas, porque elas têm muito medo, Isso elas correm chave, né? muito risco. E assim, então, algumas testemunhas estão, né, principalmente essas testemunhas que podem corroborar com toda a informação de que, de fato, aquelas pessoas que estavam nessas freak-offs, essas festas, elas eram drogadas contra a sua vontade, que elas, infelizmente, elas praticavam sexo contra a sua vontade, né, que tudo ali era gravado sem o consentimento delas, apesar deles assinarem um monte de, enfim, de contratos e acordos para entrarem nessas festas. E, enfim, muitas vezes você não sabe nem o que você está assinando, né? Tá dito claro. aqui, ó, eu vou te filmar. E a pessoa, não, mas eu não assinei, não, mas tá aqui. Então tem uma questão de uma briga jurídica ali muito grande. E tem um outro caso que é muito bom da gente lembrar aqui, que é o da Elizabeth Holmes, que é o da Theranos, que foi a mulher que ela foi considerada o nosso Steve Jobs de saia. A empresa dela chegou a valer $1 bilhão, ela só vendia fumaça. Um dos funcionários dela era neto de um secretário de Estado americano. Ele tinha uma mordaça tão grande nesses contratos que ele não pôde testemunhar contra ela. O avô não acreditava nele. O avô morre sem poder ter refeito a relação. Olha que coisa... Mas olha que coisa legal lá que a gente vai ter. Calma. Lá eles têm o crime de perjúrio. Sim, não pode mentir. Assim como a gente tem o falso testemunho aqui, lá tem o perjúrio, que vale também para o acusado, para aquele que está sendo indiciado, um possível autor do crime. Aqui no Brasil, se a pessoa é um possível autor de um fato, ela vai se recorrer à Constituição Federal e vai ter garantido a ela o direito ao silêncio. Ela vai ter o direito de não poder produzir prova contra si mesmo. É um direito constitucional. Lá, se você identificar quem é a vítima, por mais que ela tenha o contrato, você vai chamar ela a depor e ela não vai conseguir se utilizar desse silêncio. Então ela vai ter que expor os fatos. Então é uma coisa assim, muito interessante, porque o consentimento, que é a chave desse processo, não é só, e é isso que as pessoas precisam entender, o sim ou não. Porque se o sim foi manipulado, se o sim ele está viciado por fraude, coação, medo da outra pessoa, esse sim não é válido. Sim. E isso quer dizer que aquela pessoa estava manipulada e sob coação. Portanto, por mais que a defesa alegue que as pessoas consentiram em estar lá, a probabilidade de condenação é elevadíssima. Elevadíssimo. Até por conta da utilização de drogas. Eu não posso dizer que a pessoa consentiu quando ela já não tinha mais possibilidade alguma de oferecer resistência. Que no Brasil seria aquilo que a gente chama vulnerável. Naquelas circunstâncias de que quando a pessoa não pode oferecer resistência, se um ato sexual for realizado, é crime de qualquer jeito, querendo a pessoa ou não. Por exemplo, a pessoa está em coma alcoólica e ela é violada. É o vulnerável, entendeu? Um caso de Boa Noite em Cinderela. Cinderela, tal. E o nome do advogado dele é o Mark Agnifilo. Ele é um cara muito gente poderoso nos Estados Unidos. Ele é muito importante. Ele pega casos muito grandes nos Estados Unidos. Ô, Carla, já tem registros de políticos poderosos envolvidos com isso aí? Já saiu algum nome, alguma coisa nesse sentido? Porque isso aí influencia também, né? E o que acontece? O que está aqui na denúncia e o que a gente tem que se basear porque tudo, se a gente não se baseia no que é real, a gente está no achismo, né? Aí pode ter acontecido, mas pode também não ter acontecido. A gente entende o trabalho da promotoria nos Estados Unidos de trabalhar com coisas com as quais ela possa checar, que ela possa caminhar, para que ela não tenha esse prejuízo. Porque o que a defesa quer? E aí eu vou explicar uma outra coisa que ninguém entende. A quem a notícia falsa vai ajudar?
nesse caso? A notícia falsa ajuda ele. É. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque se a promotoria cair no erro, coisa que eles não vão cair, porque ali é tudo macaco velho, gente, de pegar uma notícia falsa e levar aquilo, começar a considerar sem checar, é tudo que o advogado, Tudo que é. que ele quer, porque falou, pô, se você trouxe isso aqui não é verdade, será que esse resto todo é verdade Você joga também? no campo da conspiração, né? Entendeu? Então, quando a Você gente derruba para... a credibilidade. Quem é que tá... Quando a gente vai falar de notícia falsa, muito bom, principalmente nesses casos de grande repercussão, a gente tem que saber qual é o ponto zero. Tem que ir lá atrás, porque todo mundo está replicando, que nem a tia do Zap, né? A avó do Zap. Quem que começou com essa notícia falsa? E isso é muito interessante quando você começa a investigar isso. Por quê? Você vai bater em alguns nomes interessantes. E principalmente em equipes de PR. Então, tipo, cara, vamos jogar uma bomba aqui? Porque isso vai, né? O povo quer. Aí veio a morte do Michael Jackson, tem envolvimento. E não sei... Gente, eu falo assim, gente, até a morte do Michael Jackson. Quando eu fui procurar quem é o marco zero da história da morte, da notícia do Michael Jackson, eu comecei a rir, tive Quem? ataque de Tá, mas qual que é gargalhadas. essa notícia do Michael Eu também não Jackson? sou. Do segurança. Que ele teria, o segurança, que está com ele hoje, teria cometido o crime em nome do Puff Daddy. Matado o Michael assassinado Jackson. do Michael Jackson. Isso. Porque teria uma gravação do Michael Jackson dizendo que as pessoas queriam matar ele. Aí você vai buscar da onde nasceu. É isso que as pessoas têm. Vocês gostam tanto de investigar? Vamos aprender aqui com a Carla hoje. Investigue da onde nasceu. Quem lança essa primeira fake news é uma mulher, uma jornalista, tá, gente? Ela, na verdade, ela é uma pessoa bastante importante lá nos Estados Unidos, que se chama Candace Owens. E essa mulher não tem nada a ver com o universo da celebridade. Ela trabalha onde? No campo da política. Ela hoje ela é uma apoiadora ferrenha da extrema-direita, do Trump. Aí você para pensar, pô, por que essa mulher tá falando de Puff Daddy se todo o trabalho dela ali é em cima de campanha eleitoral política americana de direita? Porque dane-se, você não foi lá? Você não entrou no negócio dela? Você foi capturado. É. Ela conseguiu o que ela queria. Aí ela tá te dando a notícia que ela quer, as informações que ela quer de campanha do outro candidato. Você entende como o mecanismo é tão bem elaborado? Eu falei, cara, de onde nasceu essa notícia? Aí outras notícias que você vai procurar vão esbarrar com algumas coisas muito estranhas, que é para criar muita fumaça, para diminuir, talvez. Porque quando você começa a falar, e de novo, gente, enquanto não tiver uma comprovação, a gente não sabe. A Rihanna foi traficada. Gente, isso é gravíssimo. Correto? É gravíssimo. Mas e se isso não se comprova? O que o Luciano acabou de colocar aqui, a gente tem o quê? A dúvida. Com a dúvida, será que ele cometeu esses crimes mesmo? Com a dúvida, advogado bom, você tá ali no meio, você cria todo um outro sistema dentro daquele Todo um júri. cenário, né? É, porque você Tão falando muda. que ela foi traficada, Você vocês viram que tira é o mentira. foco. Falando isso aqui é mentira, então... Porque, Vilela, quem que tem que provar? Quem alega. Claro. Isso! A defesa pode ser que não tem que provar nada. Ela fica olhando só falando, não, mas aquilo ali que ele tá falando, tu tem dúvida. Você O promotor, trouxe aquilo isso? que ele trouxe É aqui, mas percepção, ele né? tá acusando disso, mas olha o que chegou aqui pra gente. E aí derruba o argumento dele, que seria um argumento fraco. Por isso que eles têm que ter muito cuidado naquilo que eles colocam no papel. Exatamente, você entende? Por que é muito... E quando a gente para pensar também, assim, tem mais vítimas, não tem? Mas se a promotoria entender que ela já tem material suficiente para caminhar com ele com uma pena altíssima, que é de prisão Eventualmente até perpétua. porque o estado de Nova York não Lembrando permite que ele já não é mais tão jovem, né? Ele tem 50 aí. a pena capital, que é a pena de morte, ele nem precisa. Então, quando chegaram, porque eles fizeram uma coletiva anunciando que teriam 120 novas vítimas. Sim. Só que, tudo bem, chegaram 120 novas vítimas. Eles já estão verificando as outras denúncias há muito tempo. Você teria que começar do zero. Ele joga aquilo, é um balde de água fria na defesa. E assim, mas ao mesmo tempo, a defesa não é burra, sabe que ele vai ter que verificar aquilo tudo. Porque pode ter doido, gente que não fez nada, que não aconteceu com nada. Mas ele já joga e fala, você não se mexe comigo aqui não, porque eu vou puxar mais cartinha daqui da minha manguinha. Com essa denúncia que ele tem aqui, ele não precisa mais de vítima nenhuma, gente. Ele tem 54 anos. Se ele pegar uns 30 anos, Já era. 84. E deixar claro aqui para as A pena pessoas, penal vai ter um só deixar claro para as pessoas que eu nunca fui na
na festa da farofa da GK, né? Porque daqui a pouco também aparece alguma coisa. Será que essa festa tem alguma coisa? Exatamente. Eu nunca fui, então não vou foi, achar né? nada meu lá. Lá, será que ela tem fixa? Não, Brasil aqui a gente não tem.